Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Bom, bora lá para o nosso treinamento de testes com API usando Post. Para vocês entenderem o objetivo dessa aula, nós vamos estar abordando os nossos microserviços, ou melhor, nós vamos estar interagindo com esses microserviços através das APIs que eles estão disponibilizando, publicando para consumo do nosso front-end, tá? Só relembrando aqui, nós temos quatro microserviços de back-end e um microserviço de front-end. Então tem User Service, Product Service, Other Service e Customer Service. São os quatro microserviços que eu tenho disponibilizando, né, dados para a minha aplicação que é o Web App. Sempre quando eu estou utilizando aqui o ambiente do curso, eu não costumo resetar muito a máquina. Então eu continuo aqui com o meu ambiente temporário ativo. Se você tiver dúvida se o seu ambiente temporário está ativo ou não, se você fechou de repente o console, pode abrir aqui o Chrome e entra no Portainer e dá uma inspecionada no estado aí do seu ambiente, tá? Então, quero salvar a senha. Eu tenho aqui a minha instância local, que é o Docker, que está rodando na minha máquina, né, nessa virtual machine. E eu tenho aqui os containers que estão ativos, né? Eu vou olhar aqui dentro se eles estão em execução ou não. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que são os 5 containers ali, os 5 microserviços ativos que correspondem à minha aplicação. Sendo o portal aqui o serviço principal de interface gráfica, né, que é a aplicação web, que ele reconsome, que ele reaproveita, que ele reutiliza o back-end, que são os demais serviços que estão aqui. O serviço de pedido, o serviço de cliente, o serviço de produto, o serviço de usuários. É importante entender isso porque em API nós vamos precisar acionar individualmente cada um desses microserviços. Tá? Aqui a gente chamou de serviço no sentido mais generalista, mas as aplicações em si são peças independentes, são microserviços construídos utilizando o Spring Boot. Onde que eu vejo exatamente em que porta cada um desses serviços estão rodando? Vocês veem aqui no final, vocês podem olhar as portas onde estão publicados os meus microserviços. Então a minha aplicação principal está na 8005. O meu serviço de gestão de usuários, autenticação, está na 8000. O serviço de produtos, né, de cadastro de produtos, está na 8002. O serviço de clientes está na 8001 e o serviço de pedidos está na 8003. Leve em consideração que para acessar cada um das APIs, cada uma das APIs, cada um dos microserviços, você precisa passar por essas portas, tá? Como eu estou usando o ambiente temporário, então o ambiente temporário começa com 80, né? O ambiente de desenvolvimento lá do projeto, ele começa com 81. O ambiente de QA, de testes, começa com 82. E o ambiente de produção é 83. Então aqui como começa com 80, é 8000, User Service, no ambiente temporário. Se fosse no ambiente de desenvolvimento, seria 8100. Quando eu rodo no meu Eclipse aqui, um determinado serviço, está configurado aqui dentro do meu arquivo, por padrão, para ele rodar no ambiente de dev. Então ele sempre vai rodar numa porta que começa com 81. Então 8100, 8102, 8103, 8105 que são, e 8102, que são os meus microserviços. Tá? Então, é importante frisar isso para vocês não se atrapalharem na hora que vocês forem inspecionar o serviço que está rodando na sua máquina. Alguém pode me perguntar, mas por que você criou tantos perfis, tantos ambientes? Porque na vida real é assim, né? A vida real você vai ter aí mais de um ambiente para trabalhar, você vai ter um ambiente de teste, você vai ter um ambiente de desenvolvimento, vai ter um ambiente de produção. Lógico que você não vai entrar em produção, mas é um outro ambiente, então você tem que ter essa visão de estruturação de ambientes. Geralmente a gente trabalha aí com pelo menos três ambientes, né? Que é o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de stage, né? E o ambiente de pré-produção, aí é onde o usuário valida os casos de testes. O ambiente de stage é o ambiente de QA, né? Ou o ambiente de homologação. Então, pessoal, tome cuidado realmente com essa questão aqui, que em alguns momentos, quando a gente está rodando nossos testes dentro
dentro do Eclipse, majoritariamente a gente vai rodar os testes usando ambiente de desenvolvimento. Quando estiver fora do Eclipse, sai um pouquinho isso do nosso controle, tá bom? Eu deixei o ambiente temporário ativo para quê? Justamente para servir para a gente como guia, para a gente entender como é que está organizado a aplicação, quais são os serviços que estão lá dentro. Mas ele é só um ambiente para a gente entender o ambiente, tá? Não é um ambiente que eu vou usar para efetivamente fazer os testes. Eu deixei disponível aqui para a gente dar uma brincada nele, para olhar, para ver a documentação, enfim. Se vocês quiserem, aí, na verdade vocês querem não, vocês vão precisar fazer isso. Ver o que está rodando lá dentro, porque assim, qual que é o conceito de microserviço? Né? Eu tenho uma aplicação isolada, né? É um componente isolado, que é uma aplicação em si, né? Com uma estrutura de dados, de domínio de negócio bem definida, aonde eu tenho ali dentro os componentes daquele objetivo específico. Então, no caso, eu tenho aqui um serviço que é o de usuário. Então, ali dentro daquele microserviço, eu vou ter somente o que tange ou diz respeito ao usuário. Eu tenho uma base de dados para usuários, independente das outras peças do sistema, dos outros microserviços. É muito importante que vocês tenham essa essa visão e entendam que cada um desses microserviços tem o seu conjunto, seu escopo independente de APIs, né, de bibliotecas, de contratos que você vai usar para sensibilizar e para acessar, injetar dados, trazer dados, enfim, tratar os dados que a sua aplicação vai utilizar. É, olhando um pouquinho aqui rapidamente, eu vou abrir aqui o Eclipse, tá? Dentro do serviço de usuário, se vocês virem aqui em implementação, vocês vão ver esse cara chamado Authentication Controller e User Controller. Os controllers são a porta de entrada, tá, da minha aplicação, do meu microserviço. Então, eu tenho dois controllers aqui, porque eu tenho um controller que eu uso para autenticar, então ele é um REST controller, então ele é uma aplicação, ele é um serviço REST, ele vai falar através do protocolo, vamos assim dizer, REST, tá? E ele tem aqui, ó, os seus métodos, né? Os seus métodos de acesso. Por exemplo, o meu micro, o Authentication Controller, ele disponibiliza para mim, né, um método aqui, um recurso aqui, um endpoint, né, para autenticar, é o /out. Né? Então, lá na minha aplicação, quando eu for chamar ou quando eu for fazer meu teste no Postman, eu tenho que ter em conta esses mapeamentos aqui, essas diretrizes aqui, esse endereço. Por quê? Porque é ele que vai me permitir acessar os componentes que estão por trás. Então o Alt ele vai fazer o quê? Autenticar através de uma requisição de login. O que é essa requisição de login? É uma classe em Java também, mas aqui ela tem uma estrutura bem simples, né? Eu passo para ele basicamente username e user password e o password. Então eu tenho definida já uma classe de entrada, um objeto que eu vou entrar para poder fazer a autenticação dentro do meu microserviço de user-service. Eu tenho outros serviços ali, tenho o user controller me disponibiliza aqui, ó, outro mapeamento para mim lá dentro, que eu posso fazer a gestão de usuários. Então eu posso fazer procurar o usuário pelo nome, listar todos os usuários, encontrar por ID, salvar, atualizar e excluir por ID, por exemplo. Então é importante vocês terem ciência sobre isso, porque a gente vai brincar muito com essa parte de APIs. A gente vai utilizar muito as APIs para poder consumir e também para testar efetivamente se o nosso software está devidamente implementado. É importante vocês terem essa visão. Eu costumo chamar o teste de API de teste integrado. Por quê? Porque ele é um teste integrado, já que eu demando várias integrações, né? Eu demando o serviço, eu demando a base de dados. Então, a aplicação está extremamente acoplada ali dentro, ela tem os seus componentes rodando. Então, é essencial vocês considerarem isso. É uma aplicação que eu não vou, nesse caso aqui, particularmente, rodar um mock nela. Né? Eu vou chamar o meu componente, vou chamar um dado que está realmente numa base real, para me validar se todo esse caminho, se todo esse fluxo, né, ele está
bem orquestrado. Então, gravem bem isso. As classes controllers são responsáveis por disponibilizar os acessos aí aos objetos internos do seu microserviço através de REST ou outro tipo de protocolo que possa ser implementado aí no Spring Boot, tá bom? Eu basicamente uso REST, não sei se alguém aí tem experiência com outro tipo de protocolo de troca de dados. Então, olhando isso daqui, alguém pode falar assim, poxa, mas eu vou ter que essencialmente entrar, olhar o código-fonte para descobrir quais são as APIs que estão disponíveis ali dentro. Não, tem uma opção dentro do próprio microserviço, nesse caso aqui. E é meio comum também para o ambiente, para Java, se estabelecer aí, se usar o Swagger, que é uma ferramenta para documentação dos seus serviços. Então, nós vamos acessar aqui o Swagger, só dê um minutinho que eu vou abrir aqui. Vocês procurem qual é a porta onde está o serviço de vocês. Então, eu vou usar aqui, vou procurar o User Service, então está na localhost 8000, tá? Barra Swagger UI.html. Então, ele vai buscar para mim a documentação, olha que bacana, da minha API. Então, ele traz para mim quais são todos os métodos que eu tenho. Olha só, quantos controladores eu falei para você que eu tinha? Dois, o User Controller e o Authentication Controller. Então, olha, eu uso aqui, ó, esses métodos para chamar os controladores que estão aqui dentro da minha aplicação, que foram elaborados, tá? Olhando aqui, opa, eu fiz, ocultei aqui, ó. Vamos olhar o User Controller. Lembra que a gente fez os testes unitários, salvando, atualizando, buscando, listando. Então, ele vai fazer a mesma coisa, porém numa camada superior, numa camada de integração mesmo. Vai disponibilizar para mim, através de REST, essas chamadas, sem eu precisar interagir com o código da minha aplicação. Então eu não vou entrar na unidade, no componente, na classe, não. Eu vou chamar um serviço que indiretamente vai estar fazendo esse trabalho para a gente, tá? Olhando aqui, ó, por exemplo, o serviço de o método, né, na API, a função aqui, né, para salvar o usuário. Então ele chama barra API, barra V1, barra users, barra save. Esse é o caminho para me salvar um usuário dentro do meu microserviço, do user service. Qual que é o body? O que é o body, gente? Body é o corpo, né? É os dados que eu ensino dentro do meu serviço, né? Aqui ele já está trazendo para mim, ó. Basicamente o ID, aqui inicialmente vai ser 0, o nome, o status, username, user password e roles, que são os papéis. Então, olha que simples a forma como eu mando, troco dados via JSON, tá? Voltando aqui um pouquinho, aqui dentro, se a gente olhar dentro desse cara aqui, do controller, eu consigo visualizar aqui, ó, save, na realidade é uma classe, a user, e ela tem todos os seus campos aqui, um escopo bem definido. Então, eu posso, por exemplo, reaproveitar essa classe aqui para fazer esse teste na hora que eu for automatizar ele usando o Write Assured, por exemplo, tá? Bom, e aí, se for tudo ok, eu vou ter, quando eu rodar o meu serviço, quando eu chamar o meu serviço, quando eu chamar esse API, ele vai ter que retornar um código 200 para mim, tá bom? Eu tenho o Authentication, eu não vou falar dos outros agora, vou falar do Authentication rapidamente para vocês entenderem por que esse serviço aqui é tão importante, tá? Eu tenho aqui, ó, dentro do Authentication, o método out, né, o barra out. Para que ele serve? Para realizar a autenticação. Então, se eu olhar esse método, olha que interessante, ó, ele passa ao usuário a senha, né? Eu vou mandar para ele. Numa aplicação mais realista ainda, né? Mais próxima aí do ambiente real, eu passaria esses dados criptografados, tá? Nesse caso aqui, para não complicar e para o curso não ficar muito complexo para o aluno que está começando a abordar microserviços, serviços, API e REST, então eu vou mandar o dado descriptografado. Mas numa aplicação mais realista,
essas informações seriam criptografadas. E aí ele vai retornar para mim o código 200 se eu passei o usuário se é correto. Por que eu tenho que chamar o alt? Olha aqui, gente. No final, na minha response, além de vir o 200, tá? Com o código de resposta, ele vai trazer um body de response para mim. Eu estou mandando um body de request para ele, um corpo de requisição, né? Que é onde eu tenho os dados de entrada, e aqui ele está me trazendo um corpo também de response, de resposta, que são os dados de saída. E aí eu vou ter um token. O que basicamente é o token? É o que eu vou usar em todas as outras requisições para poder consumir os meus serviços. Por quê? É um recurso de segurança extremamente comum em aplicações onde eu preciso garantir que eu tenha o mínimo possível de confiança nas requisições que eu estou fazendo. Eu não posso ficar deliberadamente chamando as peças da minha aplicação sem garantir que eu estou devidamente autenticado. Por essa razão, que eu tenho um token de segurança que ele gera na hora que eu faço essa requisição da autenticação. Então, as próximas requisições eu devo usar o quê? Eu devo usar esse token e eu vou mostrar aqui mais para frente como que nós vamos reaproveitar esse token, tá ok? Nós vamos aqui chamar o Postman. Deixa eu abrir aqui o Postman tá aqui dentro da minha máquina virtual. Guardar só um minutinho que ele vai carregar. Bom, tô abrindo o Postman. Está carregando aqui na minha máquina. Lembram do caminho? Então, /alt é onde eu faço uma autenticação, certo? Vou olhar o Postman aqui. Bom, estou aqui dentro do Postman. O Postman é uma ferramenta que me ajuda a chamar, invocar, tratar, né, os serviços, os métodos via REST de forma muito simples, tá? Muito fácil. Eu vou criar aqui acho que um novo pacotinho aqui. Vamos ver se ele vai criar para mim uma collection. Então, eu vou chamar aqui de deixa eu dar uma renomeada nela aqui. Vou chamar de curso requests do curso. Vou chamar assim, requests do curso. Eu vou adicionar aqui uma requisição de autenticação. Vamos lá, olha. Olha que bacana, ele abriu para mim uma tela aqui onde eu imputo, né, onde eu coloco as informações do meu serviço, né, da minha API que eu estou testando naquele momento. Então, eu vou criar aqui uma requisição chamada, vou colocar um apelido nela aqui, chamada de autenticação. Vou chamar de autenticação do usuário. Então, aqui dentro eu tenho que mandar para ele qual que é o URL. Lembra que eu falei? Qual que é o URL que está o meu serviço de usuário? Está na 80, né? Ó, porta 8080, localhost 2.8080. Localhost 2.80, ou perdão, 80 não, 80, né? 00. Então, voltando aqui, só para a gente não falar bobagem de novo. 8000 é onde está minha porta publicada e o meu host, né, meu IP, o nome da minha máquina é localhost. Então, localhost 2.80.008.000 barra, aí eu vou invocar aqui o meu serviço, né? Vou chamar aqui o método daquele serviço, alt. Terminou aqui? Não, preste atenção. Ele ele usa o verbo para autenticar chamado post. Então eu tenho que vir aqui no post e colocar o post. E aí ele vai, ele sabe que o verbo é o verbo post para poder rodar essa chamada ao método de autenticação. Tá? Eu não vou passar parâmetros aqui, não vou passar authorization aqui, não vou passar header aqui, eu vou direto no body. Lembra que eu comentei com vocês qual que é o body? O body é esse aqui. Ó. Eu vou copiar esse cara e vou colocar ele aqui ó, como how. Tá? How para mim colocar um formato JSON aqui. E vou colar o corpo da minha requisição. Tá? Eu não vou, logicamente, usar o que está vindo aqui como template. Isso aqui é para você saber que você tem que passar um username que é uma string, tá? Os dados é você que tem que se virar para colocar. Então, eu sei que a minha aplicação tem aqui o admin@automação.org.br como usuário de entrada e eu vou fazer aqui passar a senha para ele. Password 01. Então, estou rodando aqui, né? Vou rodar aqui minha primeira chamada usando post. Então, vou ir lá e vou bater no meu serviço
Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, vamos ver o que ele vai trazer, se ele vai rodar com sucesso. Rodou com sucesso? Como que eu sei? Rodou. Aqui, ó, status. Lembra que eu comentei com vocês? O status da minha resposta tem que vir o 200. Se vier o 200, quer dizer que foi ok. Qual que é o body? O que está vindo como body? O token. Olha, o Better token. Tem muita documentação na internet, depois eu vou tentar falar sobre isso, sobre token de autenticação. Simplificando bem, tá, gente? Isso daqui é uma hash, que uma string enorme que você vai usar para adicionar aí dentro das suas chamadas aí ao serviço. E sempre você vai precisar, em alguns momentos, você precisa até ficar renovando esse token, tá? Para garantir aí a segurança da sua requisição das suas chamadas, ok? Então eu montei aqui o primeiro serviço, vou salvar a primeira chamada, né? Olha que bacana. Eu posso invocar mais de uma vez. Talvez aqui, ó, no log, deixa eu ver se tu vê aqui, ó, no log, tá vendo? No log ele tá mostrando para mim aqui, ó, na aplicação que ele gerou o token. Olha que legal. Ó, gerei duas vezes, ó, ele já está logando aqui o token que foi gerado. Então, como eu estou em ambiente de treinamento aqui, então esse tipo de informação é até importante a gente ver, mas isso no ambiente real seria impensável, né? Imagine em produção você logando informação do token, né? Seria totalmente incabível um negócio desse. Bom, fiz essa primeira brincadeira, fiz. Agora eu quero fazer o quê? Quero consumir o outro serviço. Vamos olhar aqui, ó. É, vamos tentar consumir o find, o que busca todos, cria o find all. Aqui, ó, API barra vuser, v1 barra user barra all. Eu vou criar aqui dentro da sequência do curso, eu vou criar aqui uma. Ops, eu criei uma coleção, tá errado. Deixa eu excluir esse cara aqui. Delete. Criar uma request nova aqui dentro da request. Vou chamar ela de users e usuários. Obter todos. Vamos ver se vai deixar fazer assim. Ah, legal. Olha que bacana. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse método aqui. Vamos ver se eu consigo. Não. Peraí. Melhor copiar na mão mesmo, gente. Barra API barra V1 barra users barra all. Então, qual que é o endereço, a URL onde está o meu serviço? HTTP localhost 2.80 não, 8000 barra API barra V1 barra users barra all. Posso rodar meu teste? Vamos ver? Ó, não tem parâmetros, então, de certa forma, eu posso rodar esse teste. Vamos ver se eu consigo. Ah, o que aconteceu? Não está autorizado. Olha que legal. Por que não está autorizado? Porque eu não posso sair fazendo uma chamada sem ter uma autenticação feita antes. Eu não fiz aqui, ó, a chamada no meu serviço de autenticação, então eu vou pegar esse token aqui, vou copiar ele e vou colocar aqui dentro. Ah, deixa eu ver uma coisa. A get, o método tá certo. Então realmente tem aqui, ó, headers. O meu header eu vou colocar authorization e eu vou colar o meu token aqui dentro. O token better token. Então agora eu estou dizendo para ele, olha, eu tenho um token de autenticação que eu posso usar para fazer essa requisição. Então eu vou chamar aqui e olha que bacana. Veio os valores que eu esperava que viesse aqui. A lista de usuários que eu tenho guardados dentro da minha base de dados, tá? Lembrando que aqui eu não estou usando o meu ambiente que eu estava aplicando nos outros treinamentos lá, nos vídeos anteriores. Aqui eu estou usando um ambiente temporário que eu não mexi nele ainda, ele está intacto, né? O meu ambiente de desenvolvimento que eu estou criando lá, rodando alguns testes, criando massa, adicionando usuários, então teria bem mais do que 2 usuários se eu fosse usar o ambiente de desenvolvimento. Vou imaginar o seguinte, eu quero rodar esse teste aqui no meu ambiente de desenvolvimento. Como que eu faço? Eu posso ter 2 ambientes rodando ao mesmo tempo na minha máquina? Logicamente que sim, né? Você pode vir aqui, dentro do seu user service, você procura, né, logo lá na raiz, vamos dizer, do package, né, o user service application. Essa daqui é a porta de entrada, né? É o método de entrada da sua aplicação. Nós vamos rodar ele, nós vamos chamar e reapontar
a nossa chamada no Postman para esse user service aqui. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui, ó, Run Java Application. Vamos ver. Tcharam. Então eu estou carregando, agora não mais com a finalidade de teste, mas com a finalidade de ele é de pé, o meu user service de pé, no ambiente de desenvolvimento e da minha máquina rodando. Olha que bacana. Vou esperar ele carregar. Se carregou com sucesso, a gente vai poder fazer umas chamadas especificamente para esse serviço. Então, carreguei ele aqui. Vamos finalmente, eu acho. Opa, carregou. Então subiu. Demorou 25 segundos para subir. Tá de pé aqui meu user service. Lembra? Desenvolvimento começa na porta 81, né? 81.0, alguma coisa. Então, para me acessar, para me rodar meu teste, eu vou ter que ir lá na autenticação e eu vou ter que mudar a porta. 81. Vamos ver se ele vai funfar, vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Opa. Olha só, que bacana. Gerou lá no meu ambiente de desenvolvimento. Estou rodando esse microserviço paralelamente ao ambiente temporário. Olha que legal. Então, eu gerei o token, vou copiar esse token aqui e vou rodar agora a minha obtenção da lista no 8100. Olha que legal. E vou ter que alterar aqui o meu token para respeitar, né? Para poder passar aí respeitando e tendo as credenciais adequadas de segurança, né? Olha, foi lá e rodou para mim e tornou a lista 200, ó. Olha que bacana. E ele sabe qual que é o usuário que está autenticado aqui, ó. Lembra que eu passei para ele, ó, usuário, contextualizou o usuário, aplicou segurança no contexto. Eu estou podendo fazer minhas requisições. Posso fazer aqui uma requisição de entrada? Por que não? Vamos fazer uma requisição de entrada de dados. Vamos fazer um. Quantos usuários eu tenho aqui? Deixa eu voltar aqui no Postman. Eu tenho 3, 4, 5, 6. Beleza. Eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar aqui um desses caras para poder fazer uma criação de usuário, tá? Vou entender aqui a bobagem que eu estou fazendo. Brincadeira. ADD request. Usuários. Criar novo usuário. E aí, eu tenho que trazer para ele qual que é o caminho da minha API, né? Barra API, barra V1, barra users, barra save. Já deixa aqui para mim completar. Olha que bacana, muito bom. Só que eu não estou usando na 8000, estou usando na 8100, porque eu estou no meio de desenvolvimento. Então eu vou vir aqui no meu body e vou colar aquele campo. Que bacana, colei aqui. Só que ele não é texto, né? Ele é JSON. Então eu tenho que mudar aqui para ficar bem adequado aqui. Olha que bacana. Colei aqui. Eu vou tirar o meu ID. Vou deixar o ID 0 para ele saber que é um dado novo. Vou chamar de Nangoyet2. Eu vou deixar status true mesmo. Para não duplicar. Deixar a mesma senha e o role desse usuário aqui. Lembra, não posso esquecer disso. No header, tenho sempre ter uma authorization. Authorization, eu vou passar para ele aqui que eu já peguei na autenticação anterior, né? Então, colei, opa, copiar e vou vir aqui na minha autenticação anterior e vou colar meu token de autenticação. Outra coisa importante, gente, dá muito erro essa bobagem, colocar o método errado. O método não é put, então aqui tem que estar put, não coloque get, senão ele não vai passar. Montei a minha requisição. O que eu estou fazendo aqui? Estou inserindo uma Nangoyet 2, aqui um usuário 2, o status true, o username alesia.terry2, essa senha e no role aqui no papel de user, tá? Vamos rodar? Vamos ver se vai funfar? Vamos lá? Opa. Funfou? Funfou. Como que eu sei? Olha, status 201 criado, olha.
Qual que é o status que eu esperava? É que ele não falou que era 201, mas eu já sei que é o 201 é de criação. É, tô vendo que o ID mudou. Então ele atribuiu um novo ID para esse usuário. Se eu vir aqui no obter todos e der um send, ele tem que trazer para mim esse usuário novo que eu acabei de criar. Olha, acabou de criar aqui, ó. Tá aqui já na lista de usuários. Então aqui, vocês entenderam a simplicidade que eu tenho para fazer requisições REST? Uma coisa interessante também é que eu posso criar aqui um modo de debug, usar o Postman para me ajudar a fazer depuração. Quer ver? Vindo aqui dentro da minha aplicação, eu vou parar ela, tá? Na verdade, eu vou parar para reiniciar. Vou limpar aqui o console e vou reiniciar essa aplicação em modo debug. Só que eu vou colocar um breakpoint na hora que eu chamar o meu serviço. Eu quero que ele, ó, meu user controller aqui. Lembrando que o meu user controller, ele por trás ele tem o user service, né? Que é aquele objeto que a gente está testando isoladamente nos vídeos anteriores aí de teste unitário. Agora, eu quero ver realmente o que está entrando aqui dentro na hora que eu der um save. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Antes de partir lá para subir para a base, eu quero interceptar aqui essa chamada para ver o que está entrando aqui como entidade, tá? Na hora que eu rodo o save. Então eu vou abrir a minha aplicação de novo, rodar ela de novo. Só que no modo de debug, tá bom, gente? No modo de depuração. Deixa eu carregar ela. Opa, tá subindo. Não reparem aí a performance, porque eu estou dando aí da máquina virtual, a mesma que vocês estão usando aí. Então, não se assustem aí com a performance, tá? Ele deu uma sessãozinha aqui. Isso aqui não é. Isso aqui é bobagem, tá? Deixa ele rodar. Bom, a aplicação tá rodando. Ela startou aqui em modo de deburação, tá? Eu não vou mexer aqui agora, eu vou vir aqui no post. Lembra que como eu resetei a aplicação, o ideal é autenticar novamente, tá? Se bem que o token ele vai funcionar mesmo da sessão anterior, tá? Mas eu vou autenticar só para garantir que tá tudo ok. Vai disparar request, vamos ver. Demorou um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Vou copiar request e vou aqui em criação de novo usuário, né? Alterar aqui dentro do authorization, vou colocar a request nova. Vou criar aqui um 3, uma Django Yet 3, tá? Só para garantir aqui que vou duplicar esse usuário. Vou rodar. Na hora que eu der o send, ó, o que aconteceu? Automaticamente o Eclipse despertou lá, olha, meu breakpoint ele interceptou a chamada, tá vendo? Meu user entity que eu estou recebendo aqui, eu posso inspecioná-lo antes de. Deixa eu dar uma verificada no que tem aqui dentro. Ó, que bacana, minha entidade, né? Meu usuário novo, tá vendo aqui, ó, Nangoyet 3, role user, ó, Alesia 3, Alesia.term 3. Então eu estou combinando assim, o uso do Postman e debug ao mesmo tempo. Olha que bacana, gente. Isso daí é uma prática muito comum, eu validar chamadas através do Postman para ver se meus serviços estão tendo um comportamento correto, se estou recebendo os dados corretamente, estou fazendo aqui os tratamentos corretos, e aí eu vou dar um resumo aqui para terminar aqui o tratamento da minha requisição. Então, olha, criou agora o ID 20, né? Então a minha massa de dados lá, se eu for olhar no meu meio de desenvolvimento, já tenho 20 usuários, tá bom? Uma vez que não obter todos, eu não coloquei nenhum breakpoint nesse método, vou rodar ele só para garantir aí que tá tudo ok. Ok, eu tô trazendo aqui o minha Nagoya S3 que eu acabei de inserir em modo de depuração. Então vocês estão vendo como é importante, como prático, né, o uso do Postman para você testar a sua aplicação, para você melhorar ela, para você validar os cenários, validar as responses, validar as requests, validar se o token de segurança está funcionando. Eu vou tentar criar um novo usuário aqui no ambiente
de dev lá, sem passar authorization. Eu não precisaria necessariamente apagar aqui essa chave. Eu posso vir aqui desabilitar, que é como se para ele não fosse enviar, tá bom? Vou mandar para ver, por exemplo, se ele vai permitir criar um usuário novo sem o token, tá? Não, não permitiu, olha que bacana. Então, esse tipo de teste, gente, é muito importante para você garantir a segurança da sua aplicação. É um teste muito simples, mas você garante que de fato aquele serviço, aquele apontamento, ele está esperando que você tenha um token de segurança válido. Tá? É, tem outras funções aqui dentro do Postman, tem como você, enfim, fazer algumas adaptações, customizações, mas eu queria dar mais realmente um overview para vocês. Existe uma função aqui que eu acho legal, que é o de monitoramento também, que você pode usar ela para ficar validando seus serviços, se eles estão rodando ali dentro, se eles não caíram, não crasharam. Tem assim, o Postman tem uma série de ferramentas muito top que dá para vocês usarem, que dá para vocês trazerem aqui para olha, tem a possibilidade de você criar os seus próprios ambientes, enfim, cara, é muito boa a ferramenta. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O importante para vocês é pelo menos isso daqui, ó. Vocês saberem criar as requisições dentro do Postman, fazerem os testes dessas requisições e também tomarem cuidado sempre com a URL que vocês vão usar durante as chamadas, porque às vezes você está chamando no ambiente pensando que é outro. Outros sim, tem os métodos que vocês devem configurar aqui para garantir que vocês não estão. Por exemplo, esse cara aqui da autenticação, se eu chamar com o método get, vamos ver o que vai acontecer. Ó, não está atualizado. Por quê? Porque eu estou usando o método errado. É o post. Ó, post eu vou lá e vou gerar uma nova autenticação. Ó, que bacana. Então toma cuidado para vocês não errarem. É, existem outros parâmetros adicionais que você pode passar no header, tá? Então, tem que olhar bem a chamada, tem que olhar bem a documentação da sua API para poder sensibilizar, para poder chamar, para poder fazer a execução correta da requisição do serviço que está rodando na sua máquina. Então, nós fizemos duas coisas aqui, ó. Nós combinamos tanto a chamada fria, né, da requisição para o ambiente que eu tenho aqui temporário, com uma chamada quente, onde eu debugo, né, eu debugo, né, olha aqui, portuguesamento do inglês, né, eu debugo, né, eu depuro no Eclipse uma chamada que eu estou fazendo via Postman. Olha que sensacional, né? Então, combine o uso dessas duas ferramentas, combine o uso do Postman com o uso do Eclipse, tá ok? Pessoal, vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar de como fazer isso com automação via REST Assured, tá? Então, complementa essa parte de teste de integração, teste de API, a automação mesmo, não já com uma ferramenta, mas usando JUnit e REST Assured para a gente chamar os nossos serviços e validá-los, tá ok? Vou ficando por aqui, abraços.